nós tivemos. Obviamente, um é o inverso do outro. Se vocês olharem aqui, olha, vocês vão perceber que a gente tem uma situação muito abaixo do normal quando nós tivemos a crise hídrica e um período de seca grande. Você visualizando os dois, um sobreposto ao outro, você consegue enxergar muito bem qual é a magnitude da seca que a gente tem enfrentado no Cantareira. Por exemplo, aqui em 2020, de 2020 para cá, vocês podem perceber que a precipitação padronizada ela está praticamente quase o tempo todo abaixo do normal, enquanto que a magnitude da seca ela está persistindo desde 2020, que é o que a gente vê. Isso daqui dá uma resposta interessante para a gente poder fazer gestão dos recursos hídricos, porque você consegue, perceber com que reincidência e como uma seca está acontecendo na bacia. Era mais isso que eu queria mostrar, mas o índice que vocês estão utilizando é muito interessante. E se você ainda compará-lo com a magnitude da seca, o resultado é ainda mais interessante. Obrigado, Dilson, pelas considerações. Só voltando para o Marco para terminar a apresentação. Marco, agora você consegue? Sim, consigo agora. Bom, então, é o seguinte. A técnica que a gente entrega para vocês de previsão, nós temos dois modos, né? Um que é o tradicional, que a gente chama, que todo mundo observa, que todo mundo tem acesso em diversas fontes, que a gente chama de previsão determinística. Então, a previsão determinística é aquela que você usa uma técnica matemática partindo de um ponto inicial, uma condição inicial, e essa condição inicial evolui no tempo a partir dos cálculos matemáticos para chegar na previsão para primeiro dia, segundo dia, assim por diante. Então, eu tenho um caminho só, que nesse gráfico, uma previsão determinista está indicada em vermelho aqui. Eu parto de uma análise, que é o ponto inicial da previsão, a previsão percorre durante o tempo um determinado caminho, né, que o cálculo numérico vai indicar, e vai chegar num determinado ponto, que é uma previsão de uma determinada variável depois de um certo tempo. Tá? Então, isso é a previsão que todo mundo acha no próprio aplicativo do celular, é a previsão que tem no CPTEC, é a previsão que tem no Enemétrica, é a previsão que tem no CIMEPAR, é a previsão que tem em diversos locais. Tá? Então, eu considero, então, aquele meu modelo como sendo, entre aspas, a verdade, aquele que representa melhor o meu problema, e vou sempre ter, a partir de um início, né, de uma condição inicial, que a gente chama, então, partindo de um ponto no tempo igual a zero, vou chegar no tempo igual a daqui 5 dias e vou prever a chuva aqui na bacia, né, na bacia de contribuição Atibaia, com previsão para daqui 5 dias, 15 milímetros. Tá? Só que, né, o que acontece? Eu tenho diversos modelos, tenho diversas técnicas, tenho diversos modos de abordagem da mesma informação, né? Então, é muito óbvio que eu não vou percorrer o mesmo caminho a partir do momento que eu parto de situações diferentes, né? Então, eu tenho duas incertezas aí que no fundo é o termo técnico que a gente fala. Bom, eu falei que a análise partiu desse pontinho vermelho aqui, mas quem disse que essa minha análise é certa? Né? Ela é objetiva e não tem erro. Não, tudo tem erro na vida e a gente tem que saber mensurar os erros para poder avaliá-los, né? Então, toda condição inicial tem uma incerteza. Então, quer dizer, o meu ponto inicial, em vez de estar no ponto vermelho, pode estar num determinado ponto dentro dessa área de incerteza, onde você pode partir, né, também do seu ponto zero de pontos ligeiramente diferentes daquele com que você partiu da sua previsão determinística. Então, você tem diversos pontos de saída. Da mesma forma, a evolução no tempo pode ser diferente, a partir do mesmo ponto inicial, com técnicas diferentes, ou a partir de pontos diferentes com a mesma técnica, ou a partir de pontos diferentes com técnicas diferentes. Tá? Então, essas linhas azuis representam os diversos possíveis caminhos que você pode ter numa evolução de uma previsão numérica
saindo de um ponto inicial perturbado, que a gente fala, então não é bem aqui no ponto vermelhinho, um ponto um pouquinho acima, um pouco abaixo, um pouco adiante, né? E isso você usa modelos diferentes, usa o mesmo modelo com técnicas diferentes, portanto você vai ter resultados diferentes em maior ou menor grau quando você chegar no teu período de previsão desejado. Então esse gráfico está mostrando que eu tenho diversos caminhos, né, que fazem esse trajeto e chegam em diversos pontos no mesmo período de previsão. Novamente, eu tenho a minha previsão determinística, que é aquela que eu conheço, né, que normalmente eu uso, mas tenho N outros resultados possíveis a partir de uma mesma situação inicial. Né? E dentro disso, né, como a figura mostra, uma climatologia, quer dizer, todos os eventos realmente possíveis a partir daquele ponto zero. Então, a incerteza da previsão é um subconjunto da climatologia, né, que está contido dentro daquela climatologia, mas vai representar diversas formas, ou diversos resultados que podem ser obtidos com diversas técnicas. Tá? Bom, então se eu tenho diversos resultados a partir do mesmo início, eu tenho que fazer uma estatística disso. Né? Então, eu não vou mais falar, não, esse caminho é o certo, aquele caminho é o certo, ou qualquer um desses caminhos é aquele que é o certo. Não, eu tenho um conjunto de resultados onde eu vou resolver e vou avaliar esse resultado a partir do conjunto, não a partir de cada resultado independente. Tá? Sendo assim, o que a gente fez? Né? E isso está disponível na página, então vou apresentar na própria página do PCJ. Bom, essa aqui é a previsão determinística. Então, novamente, no gráfico, é a linha vermelha. A previsão determinística é aquela que, né, que normalmente vocês acessam, que o Jorge trabalha bastante com elas, né, de diversas fontes, que estão nos boletins que vão por PDF, né, também, que é aquela previsão que fala, hoje vai ter, em Jaguari Buenópolis, a chuva média na bacia, prevista pelo modelo WRF Siltar, 1,9 milímetros, 2 dias com 0, na sexta previsto 7,7, assim por diante. Tá? E aí para todas as outras 3 bacias do contrato. Essa é determinística. Mas eu tenho também a previsão por conjuntos. Então, lembrando daquele gráfico, então, aquele gráfico, que é esse aqui, que é a teoria, vamos ver que eu mostrei, está representado nesse gráfico. Tá? Então, é acessado aqui na aba previsão meteorológica por conjunto. Tá? Então, eu vou acessar esse link, vou chegar nessa página e, novamente, para cada bacia, ou para cada, né, subbacia de contribuição, né, seja na bacia do Etibaixo, seja no Jaguari, né, eu vou ter a previsão, novamente, chuva média na bacia, não é chuva no pluviômetro, chuva média na bacia, com diversos resultados consolidados numa estatística. Tá? E o que isso me agrega? Vamos dizer assim. Agrega que, em vez de eu ter que sair olhando para tudo quanto é site, para tudo quanto é resultado que eu já conheço, e já tenho o meu mapa mental, já trabalha ele de uma maneira bem adequada, aqui eu estou trabalhando todos esses resultados e muitos outros mais que ninguém teria tempo de fazer com essa técnica, né, de ficar olhando e fazendo avaliação mental, né, de, isso está dando mais, isso está dando menos, eu entrego a estatística desse resultado. Portanto, vamos dizer, para a bacia de Atibaia, né, vamos dizer, a previsão mais atual, no dia 5, por exemplo, eu tenho, então, o valor mínimo previsto de N modelos que eu consultei, 0,7, o valor da mediana da ordem de 4,4, o valor máximo esperado 14,1 e tem os partidos superior e inferior. Tá? Quem está acostumado a mexer com bolsa de valor, está cheio de dinheiro aí, apostando em bolsa aí, é um gráfico muito similar ao que a gente apresenta, né, em termos da variação dos valores de ações. Porque é a mesma coisa, o valor da ação varia por segundo, né, a todo momento. Então, você não fica acompanhando o valor ponto a ponto, você fica vendo ele dentro da sua estatística. Né? Então, são aqueles gráficos que a gente chama de candlestick, que aqui a gente usa uma coisa similar com o box plot. E também tudo, né, tabelado embaixo aqui. Né? E para essa técnica, né, como eu utilizo outros modelos que, além do WRF, que dão a previsão para até 7 dias, eu consigo estender
novamente, isso aqui, para um período maior, que é até 15 dias. Tá? Eu não estou usando um modelo só, estou usando N modelos aqui. Então, essa é a previsão por ensemble, por conjuntos, que a gente fala, para os próximos 15 dias, para a área de Atibaia. Então, para cada dia, eu tenho, então, o menor valor previsto, o valor da mediana, né, que seria o valor de 50%, né, de todos os valores previstos naquele dia para aquela bacia. Então, seria não é uma média, né, matematicamente não é a mesma coisa, mas é um valor muito próximo à média, mas seria 50% dos valores atingiram esse resultado aqui. E os valores extremos do mínimo e máximo. Né? Então, aqui o que é bastante importante, e aqui é bastante significativo para a gente avaliar e acompanhar, né, quando a gente tem essa ferramenta. Bom, primeiro a mediana. Né? A mediana vai me dizer, né, um resumo, basicamente, e valores mais plausíveis ou esperados, né, na maior probabilidade de ocorrência dentro de um resultado, com todos aqueles resultados que eu tenho. Né? Vou ter uma medida de dispersão, quer dizer, vou ter o valor menor e o valor maior, que muitas vezes são os extremos dessa distribuição. São valores que, vamos dizer, 1 de 50 modelos deu, né, ou 2 de 50 modelos deu. Então, quer dizer, a maioria dos modelos está convergindo para uma mediana, mas tem um lá que está falando, em vez de 8,3 nesse dia, pode chegar até 24, mas é um resultado, né, ali que não é esperado, ou vamos dizer, um resultado pouco esperado. Da mesma forma, não chover nada, né, chover 0,1 milímetro, um resultado não esperado, ou muito pouco provável que aconteça. Então, você pode avaliar esse resultado e acompanhar essa previsão, né, com base nesses parâmetros. Então, meio que substituir o trabalho de ter que buscar fontes de previsão diferentes em diversos locais, né, que vocês já estão acostumados a buscar, eu estou apresentando um resultado que já faz isso. Né? Então, você não precisa buscar, você não precisa fazer esse, que a gente costuma falar, né, que quem faz isso acaba fazendo um ensemble mental. Né? Então, eu pego aqui, pego ali e faço a minha escolha. Aqui não há uma escolha, não há uma preferência. Aqui é um trabalho estatístico que apresenta os resultados e combina os diferentes resultados e apresenta isso na forma de uma estatística. Então, voltando só um pouquinho aqui para terminar, aqui a questão não existe o certo ou o errado, né? Existem vários modos de ver o mesmo problema, com técnicas diferentes, com resultados que podem ser realmente bastante diferentes, né? E que todos eles podem, né, em uma margem maior ou menor, estarem corretos, vamos dizer assim. Né? Mas o importante, quando você trabalha com conjuntos, né, com um grande volume de resultados, ou melhor, um grande volume de técnicas, e né, que te levam ao resultado, mostrando efetivamente qual a dispersão desses valores, isso é o que mais importa. Né? Por fim, um detalhe bem legal aqui, que eu acho que é uma coisa que também é mexendo que a gente aprende, né, é ver o quão da dispersão, né, uma medida de dispersão. Né? Às vezes a gente vê aqui, vamos dizer, já em alguns locais a dispersão um pouco maior dos resultados, né, com esse gráfico um pouco maior, em outros lugares um pouco menor, né? Então, quanto menor for a dispersão, né, mais concentrados são os resultados, mais esperado aquele resultado. Né? Quanto maior for a dispersão, quer dizer, você tem mais chances de ocorrer valores diferentes daquele que a mediana está mostrando, mas continua sendo a mediana o resultado, aquele mais indicado, né, vamos dizer, aposta de maior probabilidade de acerto. Então, tem bastante coisa, eu acho que é uma técnica, eu digo nova, porque isso você não encontra em qualquer site da internet, porque muita gente não faz isso, né? Existem gráficos muito mais complicados para mostrar o mesmo resultado, né? É difícil mostrar esse resultado de uma maneira assim, mais fácil, mais subjetiva que essa. Então, é um produto que está disponível, tanto na página PCJ como PCJ CPMH. Então, quem tem acesso, seja ao ambiente da PCJ, seja do ambiente da CPMH, tem acesso a esses resultados, né? E eles estão disponíveis para vocês usarem, avaliarem, né, olharem
e avaliar, né? Como usar da melhor maneira possível esse tipo de nova técnica, né, que está disponível, né, e que eu acredito que vocês farão muito bom uso dessa ferramenta aí, com o intuito de melhorar um pouquinho o entendimento da previsão de chuva na região. Alexandre, para aqueles que ainda não acessaram, eu vou colocar no chat aqui como fazer para fazer o acesso aos membros do CMH, tem acesso, né? Ok? Põe aqui o procedimento. Obrigado. Obrigado, Jorge. Por telepatia, essa era o meu pleito aí a você. Muito obrigado, agradeço ao Marco, aí, o Alan também. Alan, sempre a gente aprende um pouquinho mais sobre essa questão da climatologia, das previsões, acho que é sempre importante aí, ainda que de uma forma homeopática, né? Mas a gente vai a cada reunião tentando aprender como olhar e interpretar para apoiar melhor as decisões de cada usuário e da própria CPNH. Agradeço aí o GT Previsão, naturalmente ao contratado CMH. Bom, senhores, caminhando para o nosso penúltimo item da pauta, que nós temos uma apresentação da CETES, depois temos só um item nos outros assuntos bastante breve, que eu peço que todos aguardem aqui na reunião para esse último assunto. Então, eu gostaria agora de convidar a Lilian, que é a coordenadora do GT Qualidade, já agradecendo, está conosco também, acho que o Fábio, o Xavier, da CETESB, imagino que outros que eu não estou conseguindo identificar aqui na lista, mas para uma apresentação breve sobre o InfoAguas e novas funcionalidades desse sistema. Lilian, bom dia, nos ouve? Lilian, acho que não está nos ouvindo. O Alexandre, Xavier, tudo bem? Oi, Xavier, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, eu vou falar sobre o sistema, tá? Sobre o InfoAguas nesse meio tempo. A Lilian está numa ligação, tá? Mas assim, eu agradeço a oportunidade aí, né? Bom dia a todos. E realmente é um momento que a gente vem esperando ao longo do tempo, né? Para poder fazer algumas divulgações, né? Como já é de conhecimento geral, né? A CETESB vem trabalhando aí nas suas redes de monitoramento da qualidade desde a década de 70, né? E todo esse reporte desses dados, ele sempre vem sendo feito através de relatórios, boletins, né? E com o desenvolvimento de um sistema que a gente vem fazendo aí a partir de 2018, 2019, né? Nós vimos a oportunidade de também dar uma ferramenta aí bastante flexível, bastante acessível, para as pessoas poderem ter mais uma forma de realmente de consultar os dados aí desse rico acervo que a CETESB tem, né? Até peguei uma parte da conversa do Arlen, da apresentação, né? Ele falando da importância, né, de termos dados históricos, né? E isso é uma coisa que a gente se orgulha bastante na CETESB, né? Porque as redes de monitoramento a gente vem operando desde a década de 70, né? A parte de águas subterrâneas um pouco mais recente, mas também do início dos anos 90, né? Quer dizer que a gente tem um acervo bastante rico aí que vem nos auxiliando ao longo do tempo aí para entender um pouco mais, né, qual é o comportamento da qualidade da água, né, quais são essas inferências que a gente pode fazer entre os usos da bacia e o reflexo na qualidade, tá? E a proposta aqui não seria nem fazer uma apresentação, mas ele está mais para um convite, tá? Um convite, eu vou navegar um pouquinho no sistema, tá? Mostrar para vocês, mas isso está sendo realmente um convite para que vocês posso adentrar o sistema. Ele está hoje aberto ao público, né? Uma parte das suas funcionalidades, e é alguma coisa bastante iterativa, né? Que a gente buscou realmente trazer um pouco mais de interatividade para esses dados que não são novos, como eu disse, são todos os relatórios aí que tem ao longo do tempo, né? Eles reportam esses dados, mas realmente uma forma um pouquinho mais atual de a gente poder ver isso, tá? Eu vou até compartilhar a tela, porque fica bem mais fácil de a gente poder fazer esse acompanhamento, tá? Hoje, ele está no site da CETESB, né? Deixa eu ver se está carregando aqui, né? O sistema está no site da CETESB, para que qualquer um possa acessá-lo, né? Tem aqui no menu, na parte de águas, tá? Ele tem aqui o link direto para ele, uma página específica. Aqui a gente já tem um breve relato, né, do que pode se esperar, aí, o que está disponível no sistema. E abaixo da tela ele tem um tutorial, que também é bastante expedito, uma coisa bem direta para o usuário, né? E o acesso ao sistema. Como eu disse, hoje qualquer pessoa consegue acessar, né? Se ainda não entrou nenhuma vez, ele tem que fazer um cadastro como novo usuário, ou se ele já utilizou algum serviço da CETESB, ele já tem acesso a isso, tá?
e ele entra, é uma página da web, você não está fazendo nenhum tipo de carregamento no seu equipamento, né? Tendo acesso à internet já fica mais fácil. E aqui o que a gente pensou, né? Trazer algumas coisas, como eu disse, um pouco mais palatáveis, né? Uma coisa que a gente consiga trabalhar com a tecnologia e também com esses dados tão ricos, né? Eu vou mostrar aqui 3 assuntos, né? Está dividido por 3 assuntos que eu vejo que é de interesse aí da Câmara Técnica. Uma delas diz respeito ao quê? A parte de saneamento, né? Acredito que seja comum a todos, né? A CETESB anualmente faz o levantamento junto aos municípios, junto às concessionárias, principalmente de água e esgoto, né? De esgoto, para saber qual é a condição de saneamento, né? Atendimento por coleta de esgoto, tratamento dos municípios, isso para os 645 municípios do estado. Isso ele já está no relatório de qualidade, né? A gente vem acompanhando ao longo do tempo isso, e nós reportamos aqui, né? Nós trazemos, né, uma seleção inicial, né? Eu quero saber a evolução do saneamento nos municípios, né? Eu tenho aqui uma forma de selecionar qualquer um dos 645 municípios, por exemplo, Atibaia, né? Eu consigo fazer uma régua aqui em função do tempo, quero dados de 2018, como eu falei, o sistema entrou em 2018, né? 2018, 2020, uma localização do município, qual é a concessionária, né? Qual é a bacia de influência, qual o principal corpo receptor dos efluentes de esgotamento sanitário do município, né? E essa condição de como ele tem se comportado ao longo do tempo, ano de 2018, 2019, 2020, né? Eu tenho o percentual de coleta de esgoto em 2018, eu tenho de todo o esgoto coletado, o quanto é destinado a um tratamento, numa estação de tratamento de esgoto, né? E qual é a eficiência de remoção orgânica do município. Quer dizer que tudo que foi coletado, o que foi tratado, e o quanto foi deabatido da carga orgânica do município, e a linha do IQTEM, né? Que é um índice que ele agrupa vários dados, né? Para a gente saber como esse comparativo do município, né, numa escala de 0 a 10, como está se comportando ele ao longo do tempo. Tá? Quer dizer que a gente consegue ver a evolução dos municípios aí ao longo desse tempo, 2018 a 2020, né? Posso reduzir o período, né? E aqui uma forma de visualizar o que eu tenho de carga potencial do município, isso é número de habitantes na região urbana, o quanto que é esperado a geração de carga orgânica dessa população, e o quanto é abatido e, por fim, né, é aportado ao meio, né, corpo hídrico. Tá? Uma forma, pulei aqui, tá? Eu posso ter essa outra visualização do IQTEM por município, mas eu pensando já mais na parte de população urbânica, carga potencial, carga remanescente. Aqui um filtro, né, como eu tenho todo o estado de São Paulo, quer dizer que nós temos 44 milhões de habitantes em 2020, ou 2019, ou 2018, né? Tem essa interatividade de seleção dos filtros. Ou eu posso migrar aqui para, por exemplo, no PCJ, né? 5 milhões e 600 habitantes na região urbana, né? Com a carga potencial orgânica, né, esperada para essa população, o quanto é de remanescente dos municípios da UGRE, né? Aqui uma régua onde eu tenho o IQTEM da UGRE e dos municípios em relação à UGRE, tá? Quer dizer que eu tenho aí a UGRE, ela tem um IQTEM calculado com 7,5 e eu tenho aqui a apresentação em cada um dos municípios. Ou então eu posso visualizar aqui, né, o quanto que ele tem de coletado, o quanto tem de tratado, o quanto ainda falta de coleta. Né? Por exemplo, aqui eu tenho de toda a UGRE, né, nós temos 82% do esgoto é coletado e tratado, 13% ainda é somente coletado e ainda não vai com destino adequado no tratamento. Eu tenho 6% que ainda não há uma promoção ainda da coleta desse esgoto do município. E aqui você consegue ir navegando em cada um deles, né, vendo qual que é a sua condição. Tá? Até aqui no caso do Tuiuti, que não tem índices muito favoráveis nesse caso. Outra situação aqui, nós temos aqui o IQTEM
né, um resumo do município, né? Posso entrar aqui no Piracicaba, tá? Eu vejo aqui uma consolidação do dado, né? Qual é a carga orgânica potencial, remanescente, redução da carga orgânica, os municípios atendidos por concessão, né? Tem uma separação de Sabesp aqui das outras concessionárias, municípios ainda sem tratamento de esgoto, isso para 2020, mas eu posso ter uma outra situação em 2018, né? A ideia realmente é, como eu disse, não são dados novos, mas é uma nova forma de enxergar esses dados. Quer dizer que eu fecho a parte do índice de coleta e tratamento de esgoto e nós partimos aqui para a parte de realmente de qualidade das águas. Tá? Aqui um mini portal da parte de qualidade das águas subterrâneas. Tá? Aqui também existe umas formas de você enxergar esses dados, né? Eu tenho uma série de filtros, né? Rede de qualidade da CETESB, tem uma rede integrada Qualiquant, CETESB e DAE, né? Eu tenho os dados, nesse caso aqui, a partir de 2018 até os mais recentes, aqui de 2022, estão sendo gerados. Eu tenho toda a série de parâmetros que estão monitorados, né, nesses postos de monitoramento de água subterrânea. Tá? Eu consigo fazer uma separação por sistema aquífero. Por exemplo, quero ver só os dados do aquífero Bauru. Tá? Eu já tenho a posição desses pontos, né? Ou então eu quero ver isso aqui no caso de uma ubre em específico, por exemplo, peixe, né? Ela me mostra aqui que nesse caso dessa seleção são 15 postos de monitoramento. Nesses 15 postos, nesse período aqui, foram 68 determinações de nitrogênio e nitrato. Né? Os valores da mediana desses dados, né? Desses 68 determinações por ano, e a régua aqui mostrando qual é o limite, né? Qual seria o limite máximo permitido para esse poluente. Tá? Isso aí você pode também falar, não, eu quero navegar em algum município, em algum posto em especial, né? Quer dizer que ele já vem aqui, ele já vai trazendo já esses dados, esses valores atingidos. Isso a gente pensando, tá? Em trabalhar dados médios, né, na mediana, ou então, né, também tem aquela visualização aqui, para que você consiga enxergar todos os dados e qual a variabilidade dele. Né? Vou fazer a mesma coisa, né? Vou entrar aqui no Bauru, vou entrar no peixe aqui, para que a gente consiga enxergar o quê? Eu consigo enxergar a variabilidade, né, dos dados em cada um desses pontos, né? Ao invés de trabalhar simplesmente com uma mediana, aqui eu tenho toda uma série de dados estatísticos em função de cada um desses postos. Ou então, eu posso ver um ou mais postos ainda dentro da mesma visualização, comparado dois postos em especial, né? Dois postos de monitoramento, qual é essa variação entre eles. Tá? E por fim eu tenho uma mesma forma de enxergar isso aqui, mas por aquífero. Ao invés de enxergar isso aí por posto de monitoramento, a ideia é trabalhar por aquífero, né? Eu posso também ver um parâmetro em especial e procurar cada um dos aquíferos aqui. Deixa eu carregar um pouco da... A forma é a mesma. Tá? Eu vou passar um pouco rápido, tá? Como eu disse, é um convite, não é realmente para a gente ficar debruçando em cima dos dados, mas eu vejo que para o trabalho do dia a dia, da Câmara Técnica, do Comitê, né, é uma forma bastante rápida de ter acesso a esses dados. E aqui são os dados do quê? Os dados de qualidade de água superficial, né? Aonde é a mesma ideia, né? Aqui a gente traz aí um histórico maior, né? Desde dados de 2011 a 2021, né? A mesma configuração, né? Eu posso trabalhar aqui por UBRE, eu vou entrar, por exemplo, no PCJ, eu posso ver um município em especial, ou então eu posso navegar dentro de um sistema aquífero, aqui no caso, pegar o rio Atibaia, né? Todos os dados, eu posso enxergar do rio Atibaia 2, 3, ou todos os pontos que são monitorados. Eu vejo isso aqui em forma de um parâmetro especial, né? Vou colocar aqui no caso do fósforo, por exemplo, né? Quer dizer que eu consigo enxergar o quê? 2 pontos do Atibaia, né? Aqui mais próximo aí da sua formação,
a entrada de Salto Grande, né, já na região de Atibaia, né, e como se comporta o parâmetro fósforo aí ao longo do tempo, né, quer dizer que eu estou aqui desde 2011 a 2021, ou me interessa pegar só alguns anos, né, posso ver isso aqui em alguns anos, ou então eu posso falar, então eu quero saber só nos primeiros 3 meses de cada um desses anos como se comportou o parâmetro. Então, quer dizer que você tem essa flexibilidade aí para ir trabalhando como você queira analisar esses dados, enxergar esses dados, né? Outra forma também é um trabalho estatístico, como mostrei nos outros, né? Onde a gente concentra todos os dados determinados em cada um desses pontos, né? Vou pegar o próprio Atibaia aqui para a gente poder enxergar um pouco melhor, né, a diferença entre um e outro, né? Do Atibaia, todos os pontos do Atibaia, posso pegar dois pontos para enxergar um pouquinho melhor isso, né? E como que é a variação desse, em função de qualquer parâmetro aqui, vou pegar o fósforo também, porque a gente já conseguiu ver no outro, né? E daí que eu consigo enxergar o quê? Que eu tenho uma variabilidade menor, né, do parâmetro fósforo aqui próximo à formação inicial do rio Atibaia e uma variabilidade maior, né, uma escala maior já nele aqui na região de Paulínia. Então, eu vejo que isso aí dá para fazer enxergar várias formas. Eu consigo não só colocar um corpo restritor aqui, né, um corpo hídrico, mas eu consigo colocar mais de um corpo hídrico, fazer essa configuração é bastante flexível, né? E outra coisa que eu acredito que todos sabem, é que existe uma rede, né, onde nós temos tanto os dados da CETESB, dados de qualidade, quanto da de qualidade. É uma rede ANA, né, onde não só temos os dados de qualidade, mas também temos os dados de vazão nesse ponto, o que propicia o quê? Uma estimativa de carga, né? Por exemplo, aqui, alguns parâmetros para isso, né? Eu posso querer enxergar um rio em especial, vou pegar aqui o rio Tietê, deixa ele carregar um pouco aqui, vou dar só uma atualização. Desses dados. Eu consigo fazer o quê? Fazer uma separação de anos para ele. Deixa eu só entrar novamente aqui. Isso. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo visualizar esses dados, né, pelos rios onde que eles têm esse monitoramento. Por exemplo, eu entro no rio Tietê, tá? Eu quero enxergar os dados, por exemplo, de carbono orgânico total. Quer dizer que ele apresenta o quê? Uns pontos que são pontos associados tanto da E quanto CETESB, né? Onde eu tenho o dado de qualidade e o dado de quantidade, e é feito o quê? É feito uma estimativa da carga. Quer dizer que eu tenho aqui, junto à nascente do rio Tietê, né, uma carga estimada, essa carga orgânica estimada, até o ponto aqui, lá